E olha, um estudo recente de uma universidade norte-americana aponta que pacientes com Covid que têm níveis de glicose no sangue acima do normal estão mais propensos, infelizmente, a serem entubados ou até morrerem, né? A gente conversa sobre o assunto com o endocrinologista Johnny Guzmão, está aqui com a gente. Doutor, bom dia, muito obrigado pela sua presença logo cedinho aqui com a gente. Não é só para o paciente diabético não, né, doutor? É para toda pessoa que tiver com nível de glicose acima. É necessário ter muito cuidado, não é só com o paciente diabético, não é isso? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia a todos os telespectadores. Então, a Covid, mais uma vez, vem escancarar na nossa cara uma situação que já era observada há muito tempo atrás com outras doenças. Então, pacientes diabéticos que têm um mau controle da glicemia, quando internam para tratar alguma doença, os níveis de glicose acima do normal, eles aumentam o risco de mortalidade desses pacientes, seja Covid ou seja com outras doenças. E pacientes que não têm diabetes e que desenvolvem durante a internação uma condição chamada de hiperglicemia de estresse por causa da doença, da própria agressão do vírus, já que a gente já sabe que o vírus ele ataca o pâncreas também, e isso pode fazer a glicemia elevar, o uso de corticóides. Manda uma mensagem. Então, nessa situação, realmente é muito importante fazer esse controle, principalmente previamente, né? Porque caso esse paciente interne, você não vai ter um desfecho tão ruim quanto como é observado nos pacientes que têm uma glicemia acima do normal. E, doutor Johnny, essa situação acontece por conta de que esse aumento ou diminuição da glicemia faz uma disfunção no sistema imunológico desse paciente? Explica pra gente por que é tão perigoso. Isso, exatamente. Também é sabido, né, que quando você tem glicemias acima da média, a sua imunidade ela fica baixa, já que que a gente chama de glicotoxicidade. Então, é uma toxicidade celular causada pela glicose. Então, os macrófagos, que são células de defesa do nosso organismo, eles ficam menos ativos. Então, quando você tem um quadro de infecção, a resposta de defesa do nosso corpo, ela fica comprometida. Então, essa resposta imunológica, ela é menos eficiente. Então, por isso que os pacientes diabéticos e principalmente os pacientes que não são bem controlados em casa, eles tendem a desenvolver as formas mais graves da Covid-19, intubação e às vezes morte. A gente pode dizer que, infelizmente, o coronavírus ele atinge mais o organismo que está doente, né, doutor? Então, por isso que é necessário a pessoa que tem a glicose alta, o diabético, que mantenha esses níveis bem abaixo, né? Que a possibilidade, infelizmente, a possibilidade de a gente adoecer ainda é grande, né? Então é necessário essa manutenção. O paciente que chega dessa forma, com o nível de glicose controlado, prospera mais em relação à questão da saúde? Sim, com certeza. Eu faço atendimento de pacientes diabéticos em unidades COVID, né? Então eu faço esse manejo da glicemia hospitalar. Então, o que é que eu observo? Os pacientes que são diabéticos e que precisam de internação por Covid-19, mas que já tinham em casa um controle adequado da glicemia, esses pacientes dificilmente vão precisar de uma UTI, de uma intubação, as glicemias sobem pouco. Então, é um paciente que ele tem uma evolução mais satisfatória. E já os pacientes que não tinham um controle adequado em casa, então ele tem uma série de fatores que vão contribuir para uma glicemia mais elevada. Então, o próprio diabetes já descompensado em casa, você tem a infecção pelo Covid-19, que causa um aumento da glicemia pela própria doença, além do próprio tratamento. Então, você tem corticóide, às vezes algum tipo de droga para aumentar a pressão, que também fazem aumentar a glicose. Então, você tem a própria glicemia já alterada, você tem o próprio Covid causando aumento da glicemia e você tem algumas medicações usadas no tratamento da Covid que também fazem aumentar a glicemia. Então, você fica num ciclo vicioso e esses pacientes, eles são bem mais difíceis de controlar.
a glicemia no hospital, às vezes a gente precisa usar dose alta de insulina para conseguir controlar esse paciente e na maioria das vezes é um controle muito difícil de ser feito. A questão dos corticoides também é um problema? O uso de corticoides eleva também? Sim, o corticoide por si só, ele é um contrarregulador da insulina, então ele tem um efeito contrário da insulina. E às vezes é necessário, né, durante a doença se usar, né? Isso, Muitas exatamente. vezes, né? Pacientes que internam, praticamente todos eles vão precisar de corticoide. Já faz parte do protocolo de tratamento do Covid, o tratamento com corticoide em dose alta, para conseguir conter a inflamação causada pelo Covid. Então, nesses pacientes, a glicose vai subir, independente do paciente ser diabético ou não, ele tem um aumento da glicose. Quando o paciente não é diabético ou quando o paciente é um diabético bem controlado, essa glicose ela vai subir, mas ela não vai subir para níveis críticos, então é um paciente que não vai ter um risco tão elevado. Quando esse paciente ele não é bem controlado, quando você dá o corticoide para ele, a glicemia ela dispara, ela vai lá para cima. E aí realmente tem que entrar com insulina e não é fácil fazer esse controle. É um controle muito difícil, às vezes precisa de várias doses de insulina ao longo do dia e muitas vezes mais de um tipo de insulina para a gente conseguir o controle adequado. Pois é, esse é o maior desafio, né, de que tem essa variação do sistema mesmo. Doutor, então qual é a dica que o senhor dá para esses pacientes que têm essa variação de glicose no corpo? É realmente tentar manter aí controlada, né? O que o senhor disse, acaba de dizer que é bem difícil às vezes. Isso. O melhor tratamento, como eu sempre falo, é a prevenção. Então, a partir do momento que um paciente ele recebe o diagnóstico de diabetes, algumas mudanças na vida elas têm que ser feitas. Alguns alimentos têm que ser mudados, alimentação saudável, prática de atividade física e o controle adequado das glicemias. E aí, nessa situação, quando você tem realmente um diabetes bem controlado, as chances de você desenvolver a forma grave da Covid é muito pequena, assim, você tem uma chance como a maioria das pessoas. É claro que pela própria diabetes, existe um aumento do risco em relação às pessoas que não são diabéticas. Mas a evolução para uma forma grave, isso sim é piorado em pessoas que não têm o controle adequado do diabetes já em casa. Então, muitas vezes, o paciente tem um aumento da glicemia no hospital, mas isso é porque o diabetes ele já não vinha bem controlado em casa. E aí, nessa situação, você tem realmente muito mais trabalho para compensar e mesmo após a internação, os pacientes que vão de alta, eles ainda ficam um tempo com a glicemia elevada, mesmo aqueles que não usavam insulina, eles precisam de usar insulina em casa para poder realmente fazer um controle melhor do diabetes e voltar as glicemias à normalidade. Pela sua experiência, e o pós-Covid, doutor? O que é que acontece com esse paciente? É claro que o senhor acompanhou algumas pessoas que passaram por esse momento tão extremo da doença e hoje estão em casa, estão tendo seu acompanhamento. Que análise o senhor faz sobre isso? Existe alguma distorção depois disso? É necessário um tempo, como acontece com a fisioterapia para algumas pessoas em alguns órgãos? O que é que acontece com esse paciente pós-Covid? Acompanhei e acompanho bastante, né? O número de casos e, consequentemente, o número de pacientes diabéticos também que procuram a gente pós-internação para fazer o controle. Então, realmente é um controle mais complicado. Então, pacientes que eram pré-diabéticos, por exemplo, eles desenvolvem diabetes por causa da infecção, da internação. Muitos vão para casa usando insulina e aí precisa fazer um retorno mais precoce no consultório para a gente ver como que ficaram as glicemias. Tem que fazer um controle mais intensivo em casa, medir a glicemia várias vezes ao dia para a gente poder fazer o ajuste corretamente. Então, assim, para evitar isso, o ideal é que o diabetes ele esteja controlado antes de uma eventual infecção. Evitar, né, de se contaminar com a Covid, tomar todos os cuidados, máscara, álcool em gel, evitar aglomeração,
para, se caso vier a desenvolver a Covid-19, estando com o diabetes bem controlado, a chance de evolução para uma forma mais grave diminui bastante. Doutor, a gente quer agradecer suas orientações aqui, seus esclarecimentos. Muito obrigado aí pela disposição de ter vindo aqui logo cedo conversar com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Obrigado, doutor Johnny.